aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos um mártir, São Lourenço. A palavra mártir, ela tem sua origem na língua grega e significa testemunha. É um homem que testemunhou Jesus Cristo até o fim, que tendo diante dos olhos a possibilidade de viver, porém ter que renunciar a Jesus, ou morrer e confirmar a sua fé em Cristo, essa pessoa escolheu a vida eterna em detrimento da vida humana. Essa pessoa escolheu Jesus em detrimento dos seres humanos. E por isso se torna mártir, e por isso se torna testemunha. Porque ninguém morre a não ser por um grande amor. E esses homens, essas mulheres, os mártires, morreram pelo grande amor de sua vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até o século IV, a igreja viveu uma tremenda perseguição. A primeira perseguição da igreja foi a perseguição do povo judeu contra os discípulos de Cristo. E nós encontramos nos Atos dos Apóstolos toda a perseguição contra Pedro, toda a perseguição contra os apóstolos, a perseguição contra Paulo. Após esta primeira grande perseguição, o próprio Estado, o próprio imperador começou a perseguir os cristãos. E assim nós encontramos a história deste santo de hoje. São Lourenço era diácono de Roma. À época, a cidade de Roma tinha 7 diáconos. E ele era um dos 7 diáconos. E o imperador Valeriano começou uma grande perseguição. Imagine, o imperador matou o próprio Papa, junto com 2 diáconos, e prendeu Santo Estevão. No momento da despedida, Santo Estevão ouviu do Papa antes de ser morto: tu me seguirás em seguida. Quase repetindo o que acabamos de ouvir no Santo Evangelho de hoje. Tu me seguirás. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. E o diácono Lourenço, cuja festa hoje celebramos, ele era o responsável pelo dinheiro da igreja, ele era o tesoureiro da igreja. E o imperador, sabendo disso, prendeu São Lourenço e lhe disse: eu te dou um prazo de 24 horas
para que você me traga todo o tesouro da igreja. E assim fez São Lourenço. São Lourenço pediu algumas carruagens, alguns escravos, e foram buscar o tesouro da igreja. E trouxeram as carruagens cheias, não de ouro, não de joias, não de moedas. Trouxeram as carruagens cheias de pobres, viúvas, pessoas que sofriam. E então o santo diácono Lourenço disse ao imperador: aqui está o tesouro da igreja. E ele tem razão. O tesouro da igreja são os sofredores. O tesouro da igreja são os pobres. Cuidado para não pensar que pobre, no sentido bíblico, é uma classe social que tem pouco dinheiro. Pobre, no sentido da Bíblia, é todo aquele que sofre. Pobre é o enfermo. Pobre é a pessoa incompreendida. Pobre é a pessoa que é vítima da língua dos outros irmãos. Pobre é também aquele que falta o necessário para viver. Pobre é aquele que não tem a dignidade. E, no entanto, são eles o tesouro da igreja. E o imperador já estava decidido a matar São Lourenço, como havia feito com o Papa Sisto II e com os outros diáconos, porém foi muito mais cruel. Fez assar São Lourenço em cima de uma grelha, como se fosse qualquer pedaço de carne. E assim, São Lourenço, entregue às chamas, entregou a sua vida por amor de Cristo, porque ele tinha dentro de si um fogo muito maior, um fogo que queimava muito mais do que o fogo sob aquela grelha. Era o fogo do amor de Cristo. Deixemo-nos também, amados irmãos e irmãs, deixemo-nos incendiar por este fogo de amor a Jesus. E assim não teremos medo da incompreensão, não teremos medo quando passamos na rua e alguém nos julga dizendo: lá vai a beata, lá vai o beato. Ou então quando dizemos no nosso ambiente de trabalho, no nosso círculo social, que nós acreditamos em Jesus, que nós seguimos os mandamentos, que nós seguimos a Bíblia, e eles então zombam, caçoam de nós, dizendo: você vive num tempo que não existe mais, você é retrógrado, você é conservador, você está no passado. Não teremos medo de entregar a nossa vida, porque quem ama a sua vida neste mundo, perde-a, mas quem sabe perder a sua vida por amor de Jesus, este irá conservar a sua vida para sempre. Quem caçoa de Deus, pode ser que se dê muito bem neste mundo, porém não se dará bem eternamente. E pelo contrário, quem vive com Jesus, ainda que seja queimado vivo, este irá ser feliz para sempre, porque no Senhor colocou a sua esperança. E quem confia em Deus, nunca será por Ele desamparado. Amém. Façamos o nosso